executado, né, como um crime de altíssima periculosidade, e ele haveria de receber a sentença capital, que era a morte por decapitado. Por ser um cidadão romano, ele não poderia ser crucificado, então ele foi decapitado. Então você tem toda essa situação. Quando Marcos escreve o seu evangelho, Marcos escreve o seu evangelho entre a primeira prisão de Paulo e a segunda prisão de Paulo. Ou seja, entre a primeira viagem de Paulo, que não foi na primeira viagem que ele escreveu, lógico, porque ele ainda estava em formação, mas entre a segunda viagem de Paulo e a quarta viagem de Paulo, quando ele é preso lá em Troade, por ocasião de ser condenado, né, por ter, entre aspas, ter liderado o levante dos cristãos e querendo incendiar a Roma, o Império Romano. Tá? Então, só para você lembrar de tudo isso, é importante a história e como Marcos, onde Marcos estava em todos esses acontecimentos. Então, Marcos, ele vai e volta, mas em tudo Marcos cresceu. Então, Barnabé não permitiu que João Marcos se perdesse naquela rejeição, naquela discriminação de Paulo, né? É claro que Marcos está pensando, poxa, mas quem é Paulo para fazer isso comigo? Não foi ele que consentia na morte de cristãos até outro dia? Não foi ele que consentiu na morte, no apedrejamento de Estevão? Não foi ele que tinha cartas para mandar prender e executar cristãos porque declaravam Jesus como Senhor e Salvador, como Jesus sendo Filho de Deus? Então é lógico que houve um conflito muito grande por causa da atitude de Paulo em relação a Marcos, sendo Paulo quem era, aos olhos de todos. Por muitos anos, né, Paulo não foi bem aceito, fosse pelos cristãos, fosse pelos judeus. Exatamente por causa da sua personalidade, por causa da sua maneira de ser. Era uma pessoa muito metódica, muito incisiva, muito, vamos dizer assim, não adulava ninguém. Sim, sim, não, não, pão, pão, queijo, queijo. Com Paulo era assim. Então você tem todo esse momento, toda essa situação. E nós percebemos que mesmo assim, Marcos escreve o livro, como dizem os teólogos, o livro mais importante do mundo, exatamente por ser o pioneiro, por ser o primeiro de todos os 27 livros do Novo Testamento, né? Então tem essa situação. Bom, falando documentalmente do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, já falei onde, só repetir. 661 versículos, sendo que 606 versículos do livro de Marcos são citados no livro de Mateus. Então Mateus, historicamente, documentalmente falando, se utiliza do livro de Marcos para escrever o Evangelho de Mateus. Dos 661 versículos, né, do livro de Marcos, 630, mais do que Mateus, 630 versículos estão no livro de Lucas. Então Lucas também, de uma maneira documental, histórica, ele também usa o livro de Marcos como base. Veja como é importante o livro de Marcos, chamado Proto-Marcos, né? Tudo iniciou através de Marcos. Então Marcos é o primeiro. E a palavra do Senhor mostra também que o livro de Marcos ele tem uma lógica, uma dinâmica diferente do livro de Mateus, que foi escrito aos judeus, do livro de Lucas, que foi escrito à cultura grega, ou seja, numa cultura mais global, mais generalizada, enquanto o livro de Marcos foi escrito ao povo romano, e agora você entende por que ele escreveu ao povo romano, exatamente por ocasião de tudo que estava acontecendo na vida de Paulo. Então, por isso que é chamado evangelho sinótico, né? Olhado sob uma mesma ótica, que é exatamente o livro de Mateus e de Lucas, olhados exatamente na mesma lente, né? No mesmo óculos de Marcos.
sendo que cada um deles com perspectivas diferentes, porque tinham públicos diferentes, tinham objetivos diferentes, mas olhados de uma mesma maneira, a biografia de Jesus Cristo. Tá? Enfatiza mais as obras do que os ensinos. Então, Marcos fala muito mais de milagres, são 18 milagres e uma parábola só. Contrário do livro de Lucas e de Mateus, que tem muita parábola, no livro de Marcos só tem uma. Por quê? Porque Marcos não fala muito da, vamos chamar assim, da teoria, mas fala da prática de Jesus, mostrando Jesus como servo, mais um servo vitorioso, um pregador, né? Alguém que pregava e alguém que era aceito pelas multidões. É por isso que no livro de Marcos você tem sempre ele pontuando que Jesus falava às multidões. Tá? Jesus está sempre em ação e ele também, e por isso que ele escreve aos Romanos, como que se sabe documentalmente? Porque as citações de Marcos geralmente são citações latinas. Né? Centurião, denário. E quando a citação é hebraica ou aramaica, ele explica. Né? Então, quando Jesus fala, por exemplo, vou dar um exemplo de vários textos que tem no livro de Marcos. Talita cumi, ovelhinha, levanta-te. E o livro de Marcos fala assim, quando Jesus fala talita cumi, ele diz assim, que quer dizer, menina, levanta. Né? Então ele traduz o termo. Então por quê? Porque ele está falando para um público que desconhece a língua hebraica ou, né, a língua aramaica. Né? Em algum momento é aramaico, que era a língua falada naturalmente ali em todos os povos ao redor, ou hebraico, que era falado só na Palestina, só naquela região. Tá? Jesus está sempre em ação. Eu falei sobre as palavras, então ele fala quadrante, legião, denário, pretório, são palavras latinas, tá? E já falei que ele participa da primeira viagem. César Augusto era o César no tempo de Jesus, morrendo no ano 14 depois de Cristo, né? E depois vem Tibério César, né? Vem Tibério César e depois vem Nero, e Nero já no tempo de Marcos, no tempo do flagelo de Paulo e também no tempo do início da perseguição realmente descomunal, cruel, em relação ao povo cristão, mas é quando o povo cristão cresce muito. Né? E quando eu falo disso, só para terminar no livro de Marcos, nesse sentido mais panorâmico, depois a gente vai ler versículo a versículo, ponto a ponto, bloco a bloco, né, do texto do Evangelho de Marcos, porque ele é um texto muito rico e ele pontua de maneira muito sintética tudo aquilo que é o ministério de Jesus, né? Jesus se proclama pregador e ele anuncia, ele se autodenomina pregador, né? A popularidade de Jesus, já falei para você, Jesus está sempre diante de uma multidão, é assim que Marcos mostra, porque o romano não fica muito preocupado com a filosofia, com a questão teórica ou teológica, até porque não conhece a Deus, não conhece a tradição judaica, mas ele se preocupa com a ação, com o movimento. Ele é mais da característica do povo romano da época, né? E fala da identidade de Jesus. Então você tem muitos textos falando de Jesus, né? Quem é este que até os ventos se submetem, né? Quem falam que eu sou? Então você tem muito claramente pontuado em vários textos de Marcos a identidade de Jesus, né? E de várias maneiras falando quem é Jesus, e sempre Jesus se mostrando popular e ao mesmo tempo Jesus se mostrando, né, como um pregador, como um anunciador de uma nova etapa de um reino, mas de um reino que não é o reino contrário ao Império Romano, inicialmente falando, mas é um reino espiritual. Né? Então, por isso que sempre em cada
ponto, praticamente cada capítulo tem 2, 3 vezes a palavra, né? A palavra de ligação, então, em seguida, logo. Por quê? Porque sempre está mostrando Jesus fazendo alguma coisa logo em seguida, né? E você percebe esse tipo, né, de ação, de sentimento de Marcos, porque aparecem essas palavras 40 vezes no livro de Marcos. E no capítulo 1, ele fala da vinda do conquistador, né? O capítulo 1 já mostra quem é Jesus no primeiro versículo. Diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele já começa, depois ele já vai para João Batista, que é o precursor, quem é que prepara o caminho. Já depois ele fala da tentação de Jesus, depois já fala de Jesus voltando para Galiléia, depois já entra, logo no primeiro capítulo, ele já entra na vocação dos discípulos, né, rapidinho. Assim, a síntese é maravilhosa, como ele consegue condensar em poucos versículos toda a história de uma vida, né? E depois a cura do endemoniado, aí já vem as curas, já vem esse Jesus enigmático. Não está falando de árvore genealógica porque quem é servo não tem árvore genealógica. Marcos mostra Jesus como servo, então não precisa de árvore genealógica. Mas ao mesmo tempo mostra um Jesus enigmático. Por quê? Porque ele já entra nas curas, ele já entra nos milagres. Então tem a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Jesus se retira para orar, a cura do leproso, tá vendo? Sempre assim, sempre de um ponto ao outro, sempre andando, sempre avançando, sempre realizando. Depois já vem, no capítulo 2, a cura, né, do paralítico em Cafarnaum, falando exatamente daquela história dos 4 amigos do paralítico, e depois já vem a vocação de Levi. Por que Marcos pontua e fala de maneira tão importante o chamado de Levi? Porque era uma pessoa conhecida, né, da cultura romana, mas era uma pessoa conhecida. Por quê? Porque era um cobrador de impostos. Na figura, na linha de raciocínio de um homem como Levi, para o judeu, é como se Jesus estivesse aqui hoje e chamasse, eu vou te dar um exemplo, não vá me xingar, mas é só um exemplo, só para você entender quem era o cobrador de impostos da época. É como se para nós, principalmente da nossa linha que somos mais conservadores, né? Como dizem o pessoal dessa linha, né? Eu sou conservador quanto aos costumes e liberal quanto à economia, né? Essa linha de raciocínio. E de repente vem Jesus e chama o magistrado lá do Supremo para ser seu discípulo e mais tarde apóstolo. Não, a gente ia cair de pau em cima. Ele ia falar, onde já se viu? Jesus não tem... não sabe quem é a pessoa? Será que esse líder não tem discernimento? Sequer sabe das notícias? Exatamente o que representa Levi, que a Bíblia depois, mais tarde, né, porque Jesus vai rebatizar Levi, vai chamá-lo de Mateus, e Mateus é quem escreve o Evangelho de Mateus, né? Mateus, presente de Deus, para você ter uma ideia. Então, Marcos já coloca no segundo capítulo a vocação de Levi, de uma maneira bem pontuada, bem destacada, bem notória. Por quê? Porque Levi representa exatamente nessa linha de raciocínio de Marcos, Levi representa alguém que era completamente proscrito aos olhos da tradição, aos olhos da cultura, não apenas do povo judeu, mas também do povo romano. Por quê? Porque todo mundo sabia que o cobrador de imposto era uma pessoa venal, era uma pessoa que não tinha princípios, era uma pessoa ignorante a respeito, ignorante, não ignorante no sentido educacional, cultural, pelo contrário,
Geralmente eram pessoas de vasto saber, não era isso. Mas eram pessoas ignorantes quanto à contingência humana, quanto à necessidade humana, quanto à miséria, à pobreza do povo. Então, aos olhos, não apenas do povo judeu, mas aos olhos da própria cultura romana, um cobrador de imposto não era visto com bons olhos. Pelo contrário, era um criminoso patenteado. Era um criminoso que tinha prerrogativa de roubar, de destruir, né, os seus pares, pela sua postura, por causa da área financeira, por causa do dinheiro. Então Marcos coloca o chamado de Levi de uma maneira tão destacada, exatamente por causa de já para poder dar aquele choque de choque de cultura, né? Depois tem Jesus come com os pecadores, ainda falando de publicano, prostituta, né? Depois Jesus é o Senhor do sábado, mas lógico que Marcos passa muito rapidamente sobre esse assunto, porque para o romano o sábado era o momento, né, para a história do judeu já era conhecida por toda a região, e sabiam que o sábado era o melhor dia para se prender judeu, para se averiguar onde tinham pessoas judias por todo o Império Romano. Por quê? Porque o sábado, se sabia que no sábado o judeu realmente ele parava, né? Parava com tudo e ia somente servir ao seu Deus, fazer as suas orações. Então era um momento. Então, claro que Marcos fala sobre o sábado. Depois ele já entra sobre a mão ressequida, Jesus a cura de muitos à beira-mar, aí já vem o conflito. Então, a partir do capítulo 4, ao contrário de Lucas e de Mateus, que leva mais tempo para falar a respeito desse assunto, Marcos já no capítulo 4, ele já entra nos conflitos, né? Colocando, e para nós, falando exatamente no nosso contexto, do que significa pregar o Evangelho, ou viver o reino dos céus, ou viver a obra do Senhor. O que significa conflito. Conflito pessoal, né? Que vai nortear, vai andar conosco durante toda a nossa história de vida, mas também significa o conflito em relação aos nossos pares. Porque aquele que vive a obra de Deus, aquele que destaca o Evangelho como plataforma da sua própria vida, o que acontece? Ele encontra, né, resistência de todos os lados. E o que Marcos está mostrando, e ninguém mais do que ele sabe disso, até pela sua própria história de vida que a gente já conversou. Então ele fala muito sobre conflito. E imediatamente no capítulo 4 até capítulo 9, capítulo 10, ele vai falar de conflitos. Todo capítulo tem esse tema, em algum momento, o tema do conflito, seja com a religião da época, seja com a situação política, a situação histórica daquele povo. Então Marcos deixa isso muito bem claro. Bom, já falei bastante e também... falando só uma coisa muito importante e destacada, Marcos tem como uma parte importante do seu evangelho aquilo que diz no capítulo 9 sobre a transfiguração. Por quê? Porque o romano, não obstante não gostar de filosofia, não gostar de muita teoria, mas o romano era um povo dado ao misticismo. Então Marcos coloca no capítulo 9 o momento da transfiguração como um momento muito estratégico na ministração do seu evangelho para o público romano. Amanhã a gente conversa mais, estamos falando sobre o livro de Marcos, começando, introdução ao livro de Marcos, e depois a gente vai conversar versículo a versículo, capítulo a capítulo. Glória a Deus! E Marcos, ele mostra uma coisa muito interessante, que é possível sim, gente como a gente, né, nem sempre com vamos chamar assim, com as maiores ou melhores qualidades, mas com um sentimento no coração de querer seguir a Jesus, de querer servir a Jesus, de querer conhecer ao Senhor Jesus.
E exatamente por esse sentimento, né, estar tão aprofundado no coração de Marcos, é que o Senhor o levanta. Barnabé o consola quando ele é rejeitado por Paulo. Imediatamente depois, ele é adotado, né, espiritualmente falando, adotado por Pedro, até que Pedro fala na sua carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, de que Marcos é o seu filho na fé. Então, por causa dessa atitude, e nós como igreja devemos fazer isso, adotar, né, apaziguar o coração, né, nos sentirmos também como instrumentos de Deus na vida de outros, para que naquilo que nós somos frágeis, nós sabemos que existem pessoas frágeis também, e que nós somos levantados como instrumentos de Deus para a obra do Senhor, para a manifestação do reino dos céus, mas para também sermos pessoas de consolo, instrumentos de consolo, de conforto, né? É por isso que Barnabé é chamado lá no livro de Atos como alguém que era consolador, né? Alguém que era exortador. E exortar não é pegar no pé, né? Mas exortar é alguém que tem uma vivência, uma experiência de vida, mas uma experiência com Deus tão maravilhosa que ele entende o ser humano, ele sabe o que significa fragilidade. E ele não vai, né, como diz a Bíblia, ele não vai pisar a cana quebrada, não, mas ele vai cuidar. É exatamente o que Barnabé faz, e depois Pedro, o apóstolo Pedro, dá continuidade, e claro, por causa dessa comunhão, por causa dessa adoção, né, do filho Marcos por Pedro, é que acontece o Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos nada mais é do que o Evangelho sob a perspectiva de Pedro. Porque é Pedro quem dita, né, o Evangelho para Marcos e conta as histórias, e Marcos compila e acontece o Evangelho de Marcos. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Como é bom vivermos a palavra, ao mesmo tempo termos essa disposição em ouvirmos, aprendermos, desenvolvermos e sermos exortados em tudo isso. E sabermos que essas pessoas comuns, né, mas que vistas pelos olhos do Senhor, pelos olhos de misericórdia, de compaixão, se transformaram em grandes instrumentos de Deus aqui na terra e na história do Evangelho.